A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Hoje, então, vamos estudar o capítulo de número 7. Então, os irmãos se preparem desde já para nós darmos início aos estudos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fazendo alguns comentários, a respeito do capítulo 7, a gente vai ver que Isaías ele teve dois filhos, dois filhos que serviram como sinal de julgamento que viria sobre Israel e sobre Judá. Né? A gente vai ver que os eventos do capítulo 7 eles ocorrem durante os primeiros anos do reinado de Acais. Deus ele envia o profeta, Isaías, para poder reanimar o jovem Acais, que é neto do rei Uzias. Então, esse capítulo, então, ele contém uma série de profecias ligadas à coligação entre a Síria e Efraim. Né? Fala também da invasão de Judá por Peca e por Rezim. Né? São profecias, o capítulo fala de profecias, para que o povo volte a ter fé em Deus. Então, nós vamos ver que dos versículos 1 até o 9, esses versículos eles estão relacionados com um resto volverá, que é um dos filhos de Isaías, né? E dos versículos 10 a 17 estão relacionados com Emanuel. Né? A gente vai estudar direitinho sobre isso daqui a pouquinho. E dos capítulos 7 até o 12, Isaías ele se refere à guerra entre a Síria e Efraim. Então são profecias, que preveem a libertação de Judá dos reis sírios, quanto à devastação pelas mãos, do rei da Síria. Lá, quando nós estudarmos Isaías 8:18, a gente vai ver que Isaías 8:18 é a chave para nós entendermos os capítulos de 7 a 12 de Isaías. Né? Lá no 8:18 diz assim: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Então, irmãos, na sessão anterior, Isaías ele focou na questão espiritual do seu povo. Agora, nesse capítulo agora, Isaías vai falar da questão política, e da falta de confiança dos líderes no Senhor. Aí, para tanto, Isaías se utiliza de 4 nomes simbólicos: Emanuel, um resto volverá, rápido despojo, presa segura, e Isaías. Então, no decorrer do capítulo, a gente vai se aprofundando nessas questões, amém? Então, vamos ler aqui capítulo 7, versículo 1 de Isaías, que diz: Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, o rei Acais, ele era um membro da dinastia de Davi, filho de Jotão, neto de Uzias. E pouco antes do rei Uzias morrer, o rei da Assíria começou a conquistar outras nações. E aqui, irmão, nós temos que fazer diferença entre a Síria e a Assíria. Então, muitas vezes eu vou falar da Assíria, que é um império, o rei da Assíria, e vou falar da Síria, que é um país. Então, os capítulos aqui 7 e 8 vão falar muito da questão da Assíria e da Síria. Então, pouco antes do rei Uzias morrer, o rei da Assíria ele começou a conquistar outras nações. E ao perceberem que a Assíria era uma superpotência, o norte de Israel ele fez uma aliança com a Síria. Peca, que é rei de Israel, ele se une com Rezim, que era rei da Síria, para poder fazer guerra contra Judá. A Síria e Israel eles já haviam lutado entre si várias vezes. Mas a Síria e Israel eles estavam querendo o apoio de Judá, mas Judá não queria se envolver. Aí, por causa disso, os dois reis decidiram tomar Judá à força e depor Acais do trono. Lá em 2 Reis 16, versículo 5, diz o seguinte: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela,
cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Então eles fizeram um cerco, né, um cerco real, né, mas esse cerco ele foi frustrado, né? O versículo 6 diz: Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, irmãos, nesse ataque conjunto, né, eles já haviam tomado Judá e se dirigiram para a capital Jerusalém, onde estava o rei Acais. Mas as palavras finais do versículo que nós lemos, né, antecipam o resultado, né, do versículo 1, né? Ou seja, eles não prevaleceram contra Jerusalém. Então, o reinado de Peca, ele foi o último reinado próspero do reino de Israel. O reinado ele iniciou 2 anos antes da morte de Uzias e foi até o terceiro ano do reinado de Acais. Então, a Bíblia ela faz questão de mencionar filhos de Remalias, né? Por quê? Porque Peca ele não pertencia à linhagem real. Peca ele assassinou Pecaías, que era o rei antes de Peca. Então, por isso, quando a Bíblia vai falar de Peca, ela fala filho de Remalias, né? Exatamente para mostrando, né, que Remalias ele não pertence, Peca, né, não pertencia à linhagem real. Então essa aliança sírio-israelita ela representava uma ameaça para Cais, né? A Síria e o Reino do Norte eles tentaram pressionar Judá para que Judá se unisse com eles para poder enfrentar o Império Assírio. Mas Acais ele se recusou. Por quê? Porque Acais, de forma secreta, ele já havia feito um acordo com a Síria, porque Acais estava com medo da Síria e do Reino do Norte. Então, desde o final lá do reino de Jotão, né, pai de Acais, Deus enviou Rezim, né, a Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, filho de Remalias, né, contra as cidades de Judá. Quando os sírios eles capturaram Elate e levaram uma grande multidão de judeus em cativeiro para Damasco, também Peca, filho de Remalias, rei de Israel, ele matou em Judá, a palavra de Deus diz, 120 mil homens em um dia, ao mesmo tempo em que 200 mil homens de Judá, entre eles mulheres, né, filhos e filhas, foram levados cativos pelos israelitas. Aí, continuando a leitura, né, 2 Reis 16, agora versículo 7. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então aqui está mostrando que Acais, né, Acais, ele apelou para o rei da Assíria pedindo socorro. Aí, versículo 8 continua: Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei da Síria, ele atendeu, né, invadindo a Síria e levando o povo em cativeiro. Aí, versículo 10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo-o ali, um altar enviou dele ao sacerdote Urias, a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que a partir do versículo 10, né, até o versículo 17, o rei Acaz ele começa a introduzir o paganismo, né, o paganismo assírio em Jerusalém. Né? Aí o versículo 11 diz: Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Versículo 12. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Então, o que é libação? Né? Libação é o ato de derramar um líquido sobre o altar, né? Como parte do sacrifício oferecido. Por exemplo, água, vinho, mel, né? Coisas que eles utilizavam. E a oferta de manjares, né, consistia em produtos vegetais, né, que constituem a principal alimentação do país, né? Que era o caso de farinha, azeite, cereais. Né?
Versículo 14. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar. Tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço, que era uma espécie de ponte, né, coberto para o uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real, pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Agora, uma outra ocasião em que Acaz ele foi pedir a ajuda ao rei da Síria. Está lá em 2 Crônicas 28, a partir do 16, que diz assim: Naquele tempo, mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas que derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acais tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. Agora Isaías, né, voltando agora para Isaías, capítulo 7, versículo 2, que diz: Deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, irmãos, antes do narrado no versículo 1, né, que nós lemos todas essas passagens, né, aconteceu o seguinte, né, dos versículos de 2 a 9, relatam o que aconteceu antes do versículo 1. Então, o versículo 2 aqui, ele nos diz que a notícia da aliança entre o rei da Síria e o rei de Israel e do ataque conjunto chegou a Cais, né, e toda a corte real. Esses reis, eles haviam se aliado para fazer o quê? Frente aos assírios. O coração da nação, então, né, a palavra de Deus diz que o coração da nação se moveu, né, porque a Síria já havia derrotado a Cais em outra ocasião. Por exemplo, 2 Crônicas 28:5, que diz assim: Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então, essa expressão aqui, casa de Davi, né, essa expressão casa de Davi é um termo que substitui o rei de Judá. Né? Já o termo Efraim significa reino do norte. Então, continuando aqui. Acais, então, ele era o herdeiro legal, né, da dinastia de Davi, como nós já falamos, né? Acais e o povo de Judá, eles ficaram atemorizados, né, diante da ameaça da Síria e de Israel, ou seja, eles moveram-se como árvores, né, quando sacudidas pelo vento. Aí pensa bem, né, se o homem mais poderoso de Judá, o rei Acais, com o exército à sua disposição, protegido por muralhas, dentro de um palácio cheio de guardas, ficou com o coração agitado, né, quanto mais o homem simples da cidade ou do campo. Né? E aí eu faço aqui uma pequena descrição, né, do rei Acais. Né? O seu nome ele significa possuidor, ele era filho de Jotão,
Quando ele ascendeu ao trono, o rei da Síria era Rezim e o rei de Israel era Peca. No princípio do reinado de Acaz, o Senhor impediu que os seus inimigos atacassem Jerusalém, mas Acaz ele não permaneceu fiel a Deus. Acaz ele se tornou idólatra e se envolveu-se com práticas pagãs, como passar seu filho pelo fogo, né, em homenagem a Moloque. Isaías 7:3. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então, irmãos, Deus ele pediu para Isaías levar o seu filho. Por quê? Porque o seu filho ele carregava uma mensagem, né? É um sinal para o rei de Judá. Isaías ele deveria dizer ao rei Acais que se desviasse da Síria, né? Lembra que nós falamos aqui que ele fez uma aliança com a Síria, né? Então Isaías deveria dizer ao rei Acais que ele se desviasse da Síria e enfrentasse sozinho os inimigos do norte. O rei Acais, nesse momento aqui, ele estava fora das muralhas de Jerusalém, ele estava no fim do aqueduto, né, do reservatório superior. Ele estava ali verificando o suprimento de água de Judá, né, verificando uma obra feita por Ezequias. Né? Lá em 2 Crônicas 32:30, né, diz assim: Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Xiom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Então, irmãos, esse lugar aqui, não, esse aqueduto, né, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro, né, era o lugar onde, cerca de 33 anos depois, né, o porta-voz de Senaqueribe ele lançaria seu desafio aos habitantes de Jerusalém. Né, está lá em Isaías 36, versículo 2, que diz assim: O rei da Síria enviou a Rapsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então, irmão, esse campo do lavandeiro, então, ele era um local do lado de fora do muro oriental, né, onde as vestes elas eram espalhadas para secarem ao sol. Né? Porque naquela época eles lavavam as roupas fora da cidade, né? E perto onde havia bastante água. Aí os panos, eles deixavam lá as roupas secarem, né? Porque lá era fácil de secar e ser limpa, né? Então por isso que eles lavavam a roupa e deixavam secar nesses locais, né? Nesse local, então, eles lavavam a roupa onde os panos eles eram pisados, né, em cima para poder ser limpos, né? Eles eram pisados sobre uma pedra submersa para poder tirar a sujeira, né? Então, um resto volverá, que é o filho de Isaías, né? Em hebraico é Sear-Jazub, né? Significa um remanescente voltará. Né? Então, Isaías está dando como fato consumado o cativeiro babilônico 100 anos antes de acontecer. Né? Então, este nome, um resto volverá, ele tem duplo significado. Então, Isaías mostra tanto a misericórdia quanto o castigo. Né? Então, esse nome ele promete a salvação e a vida para o remanescente fiel depois da destruição feita pela Síria. Mas esse nome também ele mostra que o povo de Deus sofreria um julgamento severo e que apenas um remanescente retornaria do exílio babilônico. O outro filho de Isaías, que é rápido despojo, presa segura, né? Ele está mostrando que a Síria e Israel seriam rapidamente despojados, mas depois Deus daria um rápido livramento. Então, irmãos, através dos filhos de Isaías, Deus está mostrando dois momentos. Né? Primeiro, um reino que será desfeito, e um segundo momento, a restauração do povo dele. Isaías 7:4. E diz ele: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Então o profeta Isaías ele diz para Acai se acalmar, né? Se acalma aí, né? E aceita a proteção de Deus. E
Isaías dá 4 ordenanças para Acais, né? Acautela-te, aquieta-te, não temas e não desanime seu coração. Então, o rei Acais, irmãos, ele deveria agir como pastor do povo de Deus, né? Como um ungido de Deus, como um membro da casa de Davi. Né? Essa é a forma como ele deveria agir. Quando Isaías fala aqui 2 tocos, né, de tições fumegantes, ele não está tá dizendo o seguinte: ó, esses 2 países não oferecem perigo. Né? Isaías está exprimindo aqui o seu desprezo, né, por eles. Né? Porque outrora, no passado, eles eram perigosos. Né? Mas agora eles sairiam de cena bem rapidinho. Né? A ferocidade deles era mais um espetáculo, né? Porque tanto a Síria quanto Israel, eles estavam prestes a serem destruídos pela Assíria. Né? Então Isaías ele proferiu essa palavra no ano 735 a.C., né? A Síria ela foi destruída pelos assírios no ano 732 a.C. e Efraim deixou de ser nação em 722 a.C., com a invasão do Império Assírio. Né? E em 669 a.C., a nação de Israel ela já não existia mais. Né? Então, irmãos, aquilo que Acais tanto temia, né, Deus os considerava como um mero pedaço de tições fumegantes, né, tirado da fogueira. Então, nós já falamos aqui que o filho de Remalias era Peca, né, rei de Israel, e Damasco, então, ela seria destruída por Tiglat-Pileser III, né, e Samaria ela seria destruída por Sargão II. Isaías 7,5. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemo para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Né? Então eles, quem aqui? Eles, Síria e Israel, né? Eles planejavam dividir o reino de Judá em 2 partes. Né? Uma parte para Israel, para o rei de Israel, e a outra parte para o rei da Síria, né? Colocando um fim na dinastia de Davi. Esse era o objetivo. Né? Esse Tabeal aqui é um nome aramaico, né, que significa bondade de Deus. Mas em hebraico, o nome Tabeal, né, em hebraico é Tabal, né, que significa não serve para nada, uma pessoa imprestável. Então a Bíblia, irmãos, ela não revela nada a respeito desse filho de Tabeal. Né? Na realidade, a Síria e Israel, eles querem colocar para reinar em Judá o filho de Tabeal, ou seja, um rei fantoche, né? Uma pessoa que é imprestável, que não serve para nada. Essa é a intenção da Síria e Israel. Versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então, irmão, o Senhor está garantindo a Acais, né, proteção contra a Síria e Israel, ou seja, nenhum deles vai ampliar os seus domínios. Isaías está dizendo que haveria uma intervenção divina, mas Deus ele não deu detalhes de como isso aconteceria. Acais ele teria que acreditar nas palavras do profeta. O versículo 8 diz: mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Então, Damasco, né, era a cabeça, ou seja, a capital da Síria, e Rezim era a cabeça de Damasco. Todas essas cabeças elas seriam decepadas, né, pelos assírios. Mas Isaías ele não deu detalhe de como isso aconteceria. Agora, já a respeito de Efraim, Deus deu a Isaías o tempo exato em que ela seria destruída. Ele falou aqui, ó, depois de 65 anos, ou seja, por volta do ano 669 a.C., né, a nação de Israel ela já estaria misturada, né, pelos colonos estrangeiros para fins de casamento, ou seja, eles deixaram de ser povo. Então Deus ele estava demonstrando o quanto essa profecia se cumpriria, né? Quando, né, essa profecia se cumpriria. E essa palavra aqui, irmão, nos remete, né, quando a gente fala a respeito dessa palavra, nos remete para os 3 filhos de Oséias. Né? O primeiro filho de Oséias, que é Gisrael, que significa Deus semeia ou Deus espalha, né? Ou seja, Deus vai fazer cessar o reino de Israel. Né? A segunda filha de Oséias é Loruamas, que significa
desfavorecida, não amada. E o terceiro filho, Lo-Ammi, que significa não meu povo. Então, todos os três filhos de Osés estão se referindo, né, ao reino de Israel. Né? Num primeiro momento, Deus semeia ou Deus espalha. Num segundo momento, ela é desfavorecida, não amada. No segundo momento, né, ela é desfavorecida, não amada. E no terceiro momento, ela significa não meu povo. Então, os assírios, irmãos, eles colocaram povos estrangeiros no território do Reino do Norte. As pessoas recém-chegadas, né, elas se casavam com os israelitas que ficaram na terra. É assim se formaram os samaritanos, né, um povo miscigenado. Então, os samaritanos eles surgiram exatamente nessa ocasião aqui. Versículo 9, Isaías 7:9. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. Então, agora, Isaías ele mostra outro par de cabeças. Né? Samaria, que é a capital, e o cabeça de Samaria, que era o filho de Remalias. Né? Deus está exigindo, né, que Acais confiasse nele. Ou seja, se você não crê no que foi dito para vocês, as coisas não permanecerão. Né? Se você não aceitar a palavra de Deus, não acontecerá. Então ele fala aqui, se o não credes, né? Então percebe que o verbo aqui está na segunda pessoa do plural. Ou seja, significa que o profeta ele está se referindo não só à família real, mas também à nação. Né? Em suma, né? O que Isaías está querendo dizer é que se Acais não permanecer firme na fé, ele não permanecerá de pé de forma alguma. Se Acais cresce, né, seu trono ele ficaria firme, né, e seu povo ficaria seguro. Né? Mas Acais ele não creu. O versículo 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: então, irmãos, até aqui nós podemos visualizar Satanás, né, usando uma igreja apóstata, né, representada por Israel, em conjunto com as nações do mundo, né, desta feita representada pela Síria. Né? A Síria aqui nós podemos falar que é a besta, né, povos, línguas e nações unidos para destruir a linha real da casa de Davi. Né? Então a igreja, né, é a linhagem real da casa de Davi, porque nós somos um em Cristo Jesus. E nós já vimos que o sinal de um resto volverá. Né? Agora nós vamos para outro sinal que Deus deu para Acais, que é o sinal de Emanuel, que também falava de livramento. Porque Acais, ele ainda não desistiu de obter a ajuda da Síria. Né? E a palavra continua aqui no versículo, né? Ela ainda faz referência à profecia anterior. Né? O segundo sinal, ele veio reforçando o primeiro, exortando Acais a abandonar a Síria e confiar em Deus. Isaías 7:11 diz assim: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Então Acais, irmãos, ele poderia ter rompido seu acordo com a Síria, e ter acreditado na promessa de Deus, e conclamado o povo a se voltar para Deus, mas Acais ele persistiu na sua incredulidade. Né? Mas Deus, né, pela sua misericórdia, ele concedeu uma nova oportunidade para Acais, né, de receber um outro sinal da parte de Deus. Deus, então, ele se propôs a mostrar a Acais qualquer tipo de sinal que convencesse o rei a confiar nele. Um sinal da queda de Samaria. Né? Então, Deus está dando a oportunidade a Acais de confirmar através de sinais, né, o milagre que ele iria fazer, mesmo sabendo que Acais não estava crendo. Então, essa expressão usada aqui no versículo, aqui, quer seja embaixo, nas profundezas, ela aponta, né, para a morte de Cristo, ou em cima, nas alturas, aponta para o Cristo ressurreto. Está sugerindo que Acais ele poderia pedir qualquer sinal que ele quisesse. Né? Aí no versículo 12. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então, Acais aqui ele demonstra um sentimento de orgulho. Né? Na realidade, ele não pediu um sinal. Né? Ele não pediu um sinal porque ele não queria externar a sua culpa por não crer. Né? Quando ele fala aqui que nem tentarei ao Senhor, ele está querendo mostrar aqui que ele tem respeito à lei. Né? Mas isso aqui era falso, porque Acais ele continuava confiando na Síria. Né?
É uma expressão falsa que a Acais utilizou aqui. Isaías 7,13. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Então percebe aqui que os verbos estão na segunda pessoa do plural, né? Então mostra que Isaías estava falando a toda a descendência, né, real de Davi. Isaías, então, ele reprova aqui o comportamento do rei, né, por rejeitar a profecia. Né? Isaías já estava cansado, né, de toda aquela incredulidade. Ele fala aqui, né, fatigais também ao meu Deus. Ou seja, Isaías está se dirigindo a Acais de forma indignada, né, dizendo, né, como que você atreve a desprezar o meu Deus? É isso que ele está querendo dizer. Né? Isaías está confrontando Acais que acreditava em outros deuses. Né? Ele está dizendo aqui, já não basta fatigados os homens, né? Porque Acais não estava confiando em Deus, mesmo sabendo que os inimigos estavam cercando ele. Ele não estava confiando em Deus. Aí, versículo 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, irmãos, esse versículo aqui é um versículo bastante polêmico, né? Nós vamos tentar aqui destrinchar essa passagem aqui para os irmãos. Né? Então, nós vimos que Acais, ele recusou a escolher um sinal. Né? Então, Isaías dá as costas ao rei, né? E se dirige a todos os presentes. O sinal, então, virá para muitos. Né? A frase, percebe que a frase está na segunda pessoa do plural. Ou seja, está profetizando que alguém será chamado de Emanuel, que nascerá de uma virgem dentro da família de Davi. Então é a mesma pessoa, irmãos, lá de Isaías 4,2. Né? Isaías 4,2 diz assim: Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra o orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Então, irmãos, aqui nessa passagem, né, de Isaías 7,14, nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque os judeus, eles usam a expressão almar no hebraico, dizendo que esse versículo aqui não fala de uma virgem, mas sim de uma jovem. Né? Por que eles entendem assim? Para poder desqualificar o nascimento virginal de Jesus. Né? Então, o termo usado para virgem aqui em Isaías é um termo usado para falar de uma jovem em idade para casar-se. No Antigo Testamento tem essa expressão almar, ela sendo aplicada a uma mulher. Né? Então, nesses casos, não se pode dizer realmente que se tratava de uma virgem, mas sim de uma jovem. Né? Agora, essa expressão almar no Novo Testamento, ela vai ser traduzida por uma virgem. Então, assim, a expressão almar tanto podia se aplicar a uma jovem recém-casada, nos tempos de Isaías, quanto a Maria, né, a virgem da qual nasceu o nosso Salvador. Então, Emanuel, Deus conosco, esse nome, então, é um nome simbólico, né? É um sinal, né? E não o nome real da criança. Né? Significa que se o conselho de Isaías for aceito por Acais, e esse deixasse de se aliar à Síria, então Deus livraria a nação. Então, essa criança, ela simboliza a disposição de Deus de acompanhar Judá na batalha contra a Síria e Israel. Essa criança, ela seria uma lembrança de que Deus estava com seu povo, que Deus cuidaria deles. Aí, como Acais ele rejeitou a oferta de Deus, então essa criança que nasceria mais tarde, ela iria revelar a insensatez de Acais, de ter rejeitado a oferta graciosa de Deus. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o nascimento virginal de Jesus, ele seria o cumprimento desse sinal. A profecia de Isaías, ela apontava para o nascimento sobrenatural do Messias, que seria um sinal contra a descrença de todos os homens. Agora, contudo, Isaías ele estava se referindo a uma virgem que ele estava comprometido para casar. Provavelmente essa virgem seja a segunda esposa de Isaías, pois a primeira esposa ela deve ter morrido após o nascimento de um resto volverá.
Quando a gente vai lá para Isaías 8:3, diz assim: Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Rápido Despojo Presa Segura. Então, assim que ele tinha, assim, quem ele tinha em mente era Rápido Despojo Presa Segura. Né? Isaías tinha em mente rápido despojo, presa segura. Então, assim, a mulher e a criança dos dias de Isaías foi um sinal de redenção do povo de Deus. Do mesmo modo que Jesus foi um sinal de que Deus resgataria o seu povo. Então, ou seja, resumindo a história, né, esse versículo aqui ele prediz o nascimento de duas crianças. Uma que será de forma sobrenatural num futuro distante e outra que nascerá naturalmente num futuro imediato. Né? A primeira criança será Jesus, filho de Maria, que vai trazer as duas casas de Israel de volta, né? E a segunda criança será rápido despojo, presa segura, rápido despojo, presa segura, né? Então, ao rei Acaz foi dito lá no versículo 16, né? Que antes que essa criança desmamasse, os reis inimigos do rei do norte da Síria serão mortos. Então, o Emanuel ele está relacionado à destruição da casa de Israel. Deus está trazendo o rei da Síria para destruir a casa de Israel. Então, o Emanuel, irmãos, não é um terceiro filho de Isaías. Né? Emanuel ele está relacionado à destruição da casa de Israel. Voltando para Isaías 7:15. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Então, percebe que esse não é um alimento normal de uma criança. Né? Manteiga e mel. Manteiga e mel representam um tempo em que a terra estava desolada. Né? Ao contrário de pão e vinho, que representam um tempo de prosperidade e paz. Né? Então, essa criança que nasceria, ela nasceria num tempo de dificuldade para o povo de Deus. Né? Quando fala aqui, quando souber desprezar o mal e escolher o bem, né? Está falando da criança já amadurecida. Versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então, quando o menino ainda era muito pequeno, não sabendo distinguir o bem e o mal, né? Porque, segundo os judeus, né, com 3 anos de idade, a criança já saberia distinguir o bem e o mal. Né? Então, a profecia de Isaías ela terá se cumprido com relação a Efraim e Síria, né? Quando o menino né, saber distinguir o bem e o mal. Com a derrota dos inimigos, essa criança ela seria um sinal de julgamento contra Acais. Por quê? Porque ele rejeitou a oferta de proteção de Deus. E essa profecia, então, ela foi cumprida aproximadamente 3 anos depois, antes da criança saber desprezar o mal e escolher o bem, que era uma idade suficiente para poder distinguir né, o certo do errado. Então a gente vai ver que 3 anos depois, né, Oséias ele guerreou contra Peca e o matou e reinou em seu lugar. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 30, que diz assim: Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. E o rei da Assíria, né, tomou Damasco e matou Rezim. Está lá em 2 Reis 16, versículo 9, que diz: O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou Rezim. Versículo 17, Isaías 7, 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti o teu povo, e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, irmão, depois das promessas feitas a Acais anteriormente, agora o Senhor faz ameaça contra ele, né? O rei da Síria, que Acais tinha usado como apoio em lugar de Deus, queria destruir eles. Né? Então é interessante que quando a gente vai lá para Apocalipse 13, versículo 3, diz assim: Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, qual a cabeça que foi ferida de morte? Né? Nós já estudamos lá
no estudo de Apocalipse, né? Nós sabemos que a besta ela tem 7 cabeças e somente uma cabeça ela foi ferida, né? E quando a gente vai lá para 2 Reis, capítulo 19, 36, diz assim: Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, uma das cabeças que foi ferida e que volta, né, nós sabemos que essa cabeça que foi ferida e volta, ela vai ser o 8º rei, né? Então, as profecias elas estão mostrando o quê? Que a Síria, no futuro, né, ela vai ser o 8º rei, né, e ela se levanta no mesmo espírito da Síria lá do passado. Então, essa cabeça ferida de morte é a Síria, né? Ela volta na 7ª cabeça, porque a 7ª cabeça é que foi ferida de morte. E essa 7ª cabeça ela vai ter características dos 7 reinos anteriores, né? Então o Senhor, então, ele vai proferir agora o Senhor vai proferir 4 profecias, né, que começam com a expressão naquele dia. A gente vai ver aqui agora. Versículo 18, 7 e 18. Porque há de acontecer que, naquele dia, assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Então, a primeira profecia, né, naquele dia, quando a Síria e o Egito invadirem Judá. Quando ele fala que assobiará, era a forma como um pastor chamava suas ovelhas. Só que esse assobio, ao invés de atrair as ovelhas, ele vai atrair as moscas e abelhas, ou seja, exércitos, né? Então, durante o reinado de Ezequias, irmão, Senaqueribe, rei da Síria, ele invadiu Judá. O Egito ele foi convidado para ser contra os assírios. E Jerusalém ela foi salva por um ato divino, né? E mais tarde o Egito ele se tornou inimigo de Judá, se tornando uma praga de moscas, né? Lá em 2 Reis 23, de 29 a 35, diz assim: nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava-se Amultá e era filha de Jeremias de Líbnia. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e um de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu um imposto sobre a terra, para dar esse dinheiro segundo o mandato de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. Então, nós vemos nos versículos então, que moscas, né? Moscas é o símbolo do Egito, né? O Senhor ele comparava os egípcios com as moscas que abundavam naquele país, né? Por causa da multidão de seus exércitos e da rapidez da sua marcha. E abelhas, né? Está falando da Assíria, que chegam em grande número, né? Os assírios eles eram comparados com abelhas, porque elas eram abundantes naquele país, e por causa do número de seus exércitos, né? Da sua ordem militar e disciplina, e da sua natureza prejudicial e perniciosa. Versículo Isaías 7,19. Eles virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Então, esse aqui é o resultado, né, lá do versículo 18.
né, que são os locais onde os egípcios e os assírios eles ocuparão, né? Não haverá lugar para escapar das tropas, né? Versículo 20. Naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, tirará também a barba. Então essa aqui é a segunda profecia, né? Naquele dia, né, quando Judá ela seria invadida e a terra destruída pela Síria e pelo Egito. Então a destruição ela seria tão limpa quanto a barba de um homem feita com navalha. A Síria ela foi comparada com um homem munido de uma navalha para poder rapar todo o cabelo da cabeça de Judá e toda a sua barba e os cabelos das vergonhas, ou seja, sujeitar Judá à humilhação. Rapar a cabeça era um símbolo de humilhação, né? Quando o versículo fala aqui como a navalha é alugada, né, se refere à ideia de tola de Acais de querer pagar a Síria para salvá-lo, né? Salvá-lo da Síria e de Israel. A ideia tola, por quê? Porque depois a Síria se voltou contra Judá. Então, irmãos, quando fala aqui de rapar a cabeça, é importante a gente falar da questão do voto de nazireado, né? Que está lá em Números 6, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará as beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazereado não comerá de coisa alguma que faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazereado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará, né, a cabeleira do seu nazireado, e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, quando o nazireu ele rapava a cabeça, aquilo ali era o final do seu nazireado, né? Aquilo ali era um sinal de humilhação, né? Que é a mesma coisa que vão fazer com Judá. Isaías 7:21. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e duas ovelhas. Então, terceira profecia, né? Naquele dia, né, quando Judá seria invadida, né, a terra destruída pela Síria e pelo Egito, né? Então, uma vaca nova e duas ovelhas. Está apontando o quê? Está mostrando um sinal de empobrecimento, né, de Judá. Versículo 22. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Então, os rebanhos eles estão todos destruídos, né? Mas os poucos que sobraram darão leite em abundância. Por quê? Porque haverá poucas pessoas para desfrutar dos produtos desses rebanhos, né? Então, naquele dia, a terra ela ficará despovoada, empobrecida, mas haverá manteiga e mel suficiente para o povo que sobrou. Mel, né? Mel este que seria encontrado nas florestas, né? A terra prometida que emana leite e mel, agora ela está reduzida, né? Nós temos bem escassos, né? E esse tempo de escassez ele ficaria ainda pior quando ocorresse a invasão babilônica. Então, o homem naquela época, ele tinha que estar, graças a Deus, né, por ter uma vaca e duas ovelhas, né? Conforme nós vimos aqui no versículo 21. Né? Versículo 23. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1.000 vides, o valor de 1.000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Quarta profecia. Então, naquele dia haverá espinheiros e abrolhos por causa da desolação da terra, né? Antes havia riqueza, né? Ricas colheitas, né? As vinhas elas alcançavam o valor de 1.000 siclos de prata, de renda anual. Agora eram lugares onde havia ervas daninhas, né? Versículo 24.
Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Então, arco e flecha, né, para poder caçar as feras selvagens nas moitas, ou para se defender dos ladrões. Judá ficaria tão reduzida que voltaria a caçar animais selvagens para sua alimentação. E, por fim, versículo 25, né? Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então, sachar, né, significa plantar, cultivar, né? Os montes, eles devem ser cavados, onde os animais não iam por causa da sarça e do espinheiro, né? Agora eles deverão ser abertos, né, para que os animais se alimentem. Então serão os únicos lugares restantes para pastagem. A terra que antes era fértil, agora está coberta de espinhos e abrolhos. Amém, irmãos? Com isso aqui a gente termina o capítulo 7 de Isaías, né? Finalizamos aqui o capítulo 7 de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a explicação aqui do capítulo 7. Caso os irmãos não tenham compreendido alguma coisa, pode deixar suas dúvidas aí no comentário, né, que nós vamos tentar esclarecer. E peço que você deixe aí seu like, né, se você gostou do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, irmãos, para vocês poderem ter, né, desfrutar de mais estudos aí da palavra do Senhor. Eu agradeço a todos, né, que assistiram o vídeo até o final e aguardem aí postagens de novos vídeos, né, de novos estudos do livro de Isaías. Amém? Então, obrigado a todos e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.